Nesse vídeo nós falaremos sobre o cálculo de massa molecular. Como que nós calculamos a massa molecular de uma substância? Aqui nós temos o KBr, o potássio, simbolizado por K, e o bromo, simplificado por Br. Para nós calcularmos a massa molecular dessa substância, nós temos que considerar a quantidade de cada elemento químico. Note que nós temos apenas um potássio e um bromo. Esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Nós consultarmos a tabela periódica e verificarmos qual que é a massa atômica de cada um dos elementos. A massa do potássio é 39,09. Lembrando que a unidade para massa atômica é U. Br, o bromo, ele tem uma massa atômica de 79,90 U. Após nós verificarmos a massa atômica, nós temos que multiplicar a quantidade dos elementos da nossa substância pela massa atômica. Então, nesse caso, para o potássio seria 39,09 U vezes 1, porque nós temos um potássio, e no caso do bromo, nós multiplicaríamos 79,90 U vezes 1, que dá 79,90. Após nós fazermos essa multiplicação, nós temos que somar os resultados. Somar a massa que nós encontramos para o potássio e a do bromo. Então, somando 39,09 mais 79,90, nós chegamos no resultado de 118,99. Portanto, a massa molecular do KBr é 118,99 gramas por mol. Nós podemos representar gramas por mol como G/mol ou G mol elevado a menos 1. Essas duas formas são aceitas. É claro que na literatura nós encontramos G mol elevado a menos 1 com mais frequência do que gramas/mol. Um segundo exemplo, aqui nós temos o ácido nítrico, HNO3. O primeiro passo é nós verificarmos a quantidade de cada elemento químico. Nós temos um hidrogênio, um nitrogênio e 3 oxigênio. Lembrando que nós temos que olhar os números da molécula. Aqui, ó, nós temos o 3, simbolizando 3 oxigênio, certo? Nós temos que sempre prestar atenção nesses números porque eles são fundamentais. Eu não posso considerar apenas um. Por se tratar de um cálculo de massa, nós temos que considerar a quantidade de cada um desses elementos, ok? Então, sempre observe se após o símbolo do elemento químico, nós temos a presença de números na parte inferior à direita, ok? Note que ali no hidrogênio e do nitrogênio, nós não temos um número ao lado, portanto, nós consideramos 1, certo? Quando não tem nada, nós consideramos 1. No caso do oxigênio, 3, então nós temos 3 oxigênios na nossa molécula. Após nós verificarmos a quantidade desses elementos químicos, nós temos que olhar na tabela periódica a massa de cada um deles. Então, a massa do hidrogênio é 1,0 U, a massa do nitrogênio é 14 U e a massa do oxigênio é 15,99. Para esse caso que nós vamos aproximar, nós vamos arredondar para 16 U. Após nós consultarmos a tabela periódica, nós temos que multiplicar a quantidade do elemento químico da nossa molécula vezes a massa atômica, conforme indicado aqui. Então, 1 hidrogênio vezes a sua massa atômica, então 1U vezes 1, que é 1, 14U vezes 1, que dá 14,
E nós multiplicamos 16 U vezes 3, já que nós temos 3 oxigênios na estrutura, que é igual a 48. Agora, nós temos que adicionar cada um desses números. Então, 1 mais 14 mais 48. A somatória desses números, né, que representa cada elemento químico, é igual a 63. Nesse caso, 63 gramas mol elevado a 1 ou 63 gramas/mol, ok? Bons estudos!